Olá, gente linda! Estamos ao vivo. Eita, que coisa mais linda, né? Cada vez mais o podcast crescendo, cada vez mais o Senhor levando até os confins da terra. E muito obrigada pela audiência que o podcast está linda, maravilhosa. Então, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais um podcast Transformation, aqui ao vivo e a cores. Não há mentira, é uma coisa genuinamente verdadeira, de alguém que viveu no seu passado e que Deus jogou todo o mal que essa pessoa traz aqui no podcast no mar do esquecimento e fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Não se esquece, gente, de se inscrever, tá bom? Então, beijo, amo vocês, gente. Olha que palavra poderosa. Eu abro hoje o podcast começando com uma declaração que não é apenas uma frase, é um estilo de vida. Não é apenas uma frase solta no ar. O nosso amado apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14: Irmãos, quanto a mim, olha bem, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, olha aí, prossigo para o alvo. Eu vou chegar ali, e olho para o foco, vou chegar ali, não sei como eu vou chegar, mas eu chego. Então ele disse, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe algo muito poderoso nesse versículo. Paulo disse, várias coisas eu tento. Ele não disse isso, como a gente costuma dizer. Eu tento isso, tento aquilo, faço aquilo outro. Ele não disse isso. Ele disse, uma coisa eu faço, uma afirmativa. Isso fala de foco, como eu falei no início. Isso fala de prioridade. Isso fala de um amor por Deus que não se divide, não há divisão. Penso que a única razão pela qual o apóstolo Paulo conquistou, triunfou, foi mais inteligente do que eu e você. Sofreu mais que nós, se sacrificou mais que nós. E pregou incansavelmente. Isso é muito forte. Foi porque ele se contentou com uma coisa. Sabe qual? E uma coisa eu faço. Ele olhou para isso. Por isso que ele foi esse discípulo, esse apóstolo tão abençoado. Nós precisamos ter uma visão, um coração, uma ambição por vidas, rendendo-se a Jesus Cristo. Um propósito. O foco desse homem de Deus era isso. Ele olhou para o foco e ele não olhou para trás. Olha para você agora e diz, eu tenho que olhar para um foco. Porque toda vez que o nosso coração se divide, gente, o nosso avanço vai travar. Toda vez que eu me divido em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos, três pensamentos, eu vou travar. E muitas vezes eu vou deixar de ser aquilo que o meu propósito, o meu chamado, a minha vida está me dando como uma vocação de amor a Cristo. O que vai acontecer? Eu vou travar. Porque eu não tenho foco. A primeira pancada que você leva, você trava. O primeiro não, você trava. Você não tem foco, nem relacionamentos. Toda hora acaba. Casa, quando dá um mês, acaba. Namora com o melhor homem do mundo, mas se ele não está unido naquilo que tu acredita, tu acaba. Já viveu isso? Conhece alguém que vive isso? Então compartilha com o maior número de pessoas essa palavra. Toda palavra que Deus me dá, Ele fala comigo primeiro. Não é lindo isso? Eu sou transformada de dentro para fora. E cada vez que eu esmiuço essa palavra, mas eu sou transformada, porque eu me deixo ser transformada. Porque o meu foco é Cristo. Isso é muito lindo, não esqueça. Então Paulo deixa essa ministração para nós nessa noite. Também o nosso coração tem que ser gentil, ter gentileza, ser humilde para entender e compreender as pessoas, ajudar. Hoje ninguém ajuda ninguém, a não ser por um interesse maior. Se eu te dou, então tu dá. Se eu não te dou, tu não me dá. Veja que não há foco. O que há é uma luta interior de um vazio existencial que você carrega ao longo da sua caminhada. Mas ele deixou aqui, né? Esse texto que nós estamos refletindo revela algo forte.
A perda de foco é um dos maiores obstáculos para viver o sobrenatural de Deus. Ah, missionária, é só porque tu é crente? Não. Deus não veio só para nós que já estamos com Ele, já servimos a Ele. Ele veio para aquele que ainda não entende o sobrenatural de Deus, o amor de Deus incondicional. Ah, eu tenho um Deus, eu vou à igreja. Não é isso, gente. Ele não quer saber se tu vai para a igreja, se tu está pregando no culto, se tu conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O que ele quer é o teu coração, é a tua alma. Não adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. É o que nós estamos vendo. Escândalos e mais escândalos em todas as denominações. Porque perderam a profundidade. Perderam a maior comunhão que eu e você podemos ter, que é a presença de Deus genuína em nossa vida. Enfim, dos maiores obstáculos para viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você ama de verdade, você prioriza. Veja bem, isso é muito forte. Você não prioriza ele. Você não sabe nem o que ele gosta. Você sabe aquilo que você ouviu falar do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Mas você nunca ouviu e parou para entender quem era Jesus Cristo. Por que ele morreu? Por que ele derramou o sangue dele? Por mim e por você. Por que tanto sacrifício? Você já parou para pesquisar isso? Você e ele. Meu Deus, isso é muito forte. E aqui entra uma pergunta que não pode ser ignorada. Você deseja um avivamento? Você deseja ser diferente de tudo isso que eu estou falando? Você deseja sentir esse sobrenatural? Esse Deus que transforma? Esse Deus que restaura vidas? Podcast Transformation é transformação. Vocês têm escutado aqui inúmeros testemunhos de pessoas e de vidas que Deus arrancou do lamaçal do pecado e da morte, da droga, da prostituição, do adultério, da masturbação, do vício de pornografia. Você tem essas vidas que são genuinamente novela da vida real. O avivamento, gente, que eu estou falando para vocês, para que se vocês desejam isso, é viver um avivamento pessoal, um despertar espiritual profundo dentro da tua alma, onde o coração volta a queimar por Deus de uma forma verdadeira e constante. Não é dividido, como eu disse lá, para que não venha te travar na primeira pancada que você levar. Na primeira hora que Deus vai lapidar você, você passa por muitas e muitas lutas para crescer espiritualmente. É uma forma verdadeira e constante. Ele traz mudança de atitude, abandona o pecado automaticamente. E uma sede pela palavra, é uma vida de oração com muita intensidade. Por quê? Porque a oração é você falando com Deus. E quando você abre as escrituras que lê, é Deus falando com você. Tem esses dois instrumentos. O resultado é uma transformação visível. Harabachara, que a presença de Deus está muito forte. Mais santidade, mais propósito renovado e uma vida alinhada com a vontade dele. Porque se você não tem a vontade de Deus, tem a sua vontade, como é que você abre a boca para dizer que serve alguém? Então, o avivamento não acontece em um coração dividido. Dois pensamentos, cocheando em duas vidas, em dois pensamentos. Isso não é bom, as escrituras já dizem isso. O avivamento não nasce onde há um pouco interesse. Porque aquilo que você tem interesse, você vai até o fim. Mas aquilo que você não tem, você vai travar. Só sobrevivem, só permanecem aqueles que desenvolvem uma obsessão santa. Essa palavra é minha, viu, gente? Isso é uma entrega. Isso é uma renúncia. O trecho traz um exemplo forte de alguém que se disciplina, mesmo quando ninguém está olhando. Eu não me importo quem está olhando, quem está me elogiando. O que me importa é se eu estou agradando a Deus. Se o meu chamado é o chamado que Deus escolheu para a minha vida. E eu não posso servir a Deus dando as coisas erradas. Eu tenho que servir a Deus porque Ele se ensina ou não. Ele tem um chamado para mim e para você. Ele vai escolher para mim e para você o nosso propósito e a nossa vida. Porque quem ama a Deus de verdade busca mesmo no secreto. Então não precisa ninguém te ver, não precisa de aplausos. Não preciso de um altar para pregar. O que eu preciso é que essas palavras cheguem agora como está chegando ao teu coração. E que tu mude, que tu tenha esperança, que tu saia dessa ansiedade, que tu saia dessa depressão, esse mal do século. O mundo só corre, ele corre
E você corre em busca daquilo que tua alma não consegue suportar. Por quê, missionária? Porque nossa alma precisa de Deus em primeiro lugar. As demais coisas Ele vai te acrescentar. Ele disse isso. Busca Deus no secreto, permanece mesmo sem aplausos, continua mesmo cansado. E uma frase que confronta aqui a nós: não há atalhos, não há desculpas. Mas quando o coração entra em um ritmo do céu, Ele vai responder para você, como disse o texto. Quando o coração clama ao Senhor com foco, o coração de Deus responde rapidamente. Meu Deus, eu era surda, eu não ouvia nada, nem um cântico dos passarinhos, nem um choro do meu filho. E o Senhor me curou. Estou dizendo para você, você pode levantar-se daí, depois do podcast terminar, e ficar totalmente curada. Porque a palavra, ela é rema, ela jamais volta vazia para Deus. O poder é dele, a glória é dele, a cura é dele, a honra é dele. Meu Deus, a unção está tão forte aqui. E a minha conclusão hoje, eu quero te chamar para uma decisão. Não é sobre fazer muitas coisas, é sobre definir uma coisa. O que tem dividido o seu foco? O que tem te feito parar, estacionar? Porque Paulo nos ensina que amar a Deus é viver com os olhos no alvo. É Ele que pode fazer com você. Ninguém, nem eu, nem pastor, nem padre, nem macumbeiro, nem feiticeiro, nem espírita, ninguém. Nenhum de nós pode fazer nada, mas o papai pode. Porque Ele te ama, porque você é tudo para Ele. E decida. Eu deixo o meu passado. Eu renuncio às distrações. Eu escolho avançar. Senhor, uma coisa eu faço. Eu te busco acima de tudo. Se você realmente deseja um avivamento pessoal, hoje, aqui agora, alinha o teu coração. Porque quando há foco, quando há entrega, quando há amor sem divisão, o céu desce até você. E você não apenas ouvirá sobre transformação, você viverá isso. Por isso mesmo, o meu coração é grato a vocês. Essa é a nossa reflexão e a nossa meditação do podcast Transformation. Agora, com muito amor, com muita paixão, essa mulher veio de uns 5 horas da casa dela até Itapajé para falar pela primeira vez do seu testemunho. Suzana, a missionária Suzana Augusta, ela está aqui conosco já no estúdio e eu vou chamá-la. Gente, não esqueçam, se inscrevam no meu canal, curte, me sigam, tá, gente? Deixa teu linkzinho, teu comentário, compartilha com o maior número de pessoas. Não esqueça disso, tá bom? Vou contar com você, porque a única coisa que a missionária está pedindo, além de que você entregue sua vida para Jesus, que para mim é tudo e muito mais do que qualquer inscrição que você possa fazer nessas redes sociais. Missionária Suzana, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. É um prazer imenso. Olha aqui uma lembrancinha que o podcast está lhe dando. Eita, bem. Seja muito bem-vinda, querida. O projeto Resgatando Vidas também trouxe uma lembrancinha para você. É simples, mas é com muito amor e carinho. Oh, que lindo, gente. Olha que amor, né? Resgatando vidas, viu, o projeto gente? é Resgatando Vidas. Deus tirou ela das ruas, da rua ela vai nos contar. Eu só sei até aí, tá, gente? Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou abrir aqui para vocês. Enquanto ela dá a boa noite aí, eu vou abrindo aqui esse presente lindo, feito com muito amor e carinho. Pronto, boa noite para todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui. Para mim é uma honra Deus ter me trago até aqui. E uma honra conhecer a missionária Ana Vládia, uma pessoa especial, que desde o primeiro momento já está no meu coração. E me recebeu com muito amor e carinho também. Eu estou até sem jeito. Porque é uma pessoa especial, gente. Estando aqui ao lado dela, uma pessoa muito especial. E eu sou grata a Deus por isso. Pela oportunidade de estar aqui contando detalhes do meu testemunho pela primeira vez. Orei ao Senhor
para que ele me desse a direção, se era da vontade dele de eu chegar até aqui, né? Se era da vontade dele de eu falar, se era o momento. E o Senhor, ele respondeu, eu disse: Deus, se for da tua vontade, tu vai enviar providência. E para a honra e glória do Senhor, ele enviou a providência. E foi através do prefeito da minha cidade, que eu amo por demais. Já deixo aqui o meu abraço ao prefeito Aníbal Filho e também o seu irmão, deputado Romeu de Guedes, pessoas que a gente tem um carinho especial. E eu já posso dar os meus agradecimentos? Sim, fica à vontade. Então, gente, aqui, em primeiro lugar, eu me chamo Suzana Augusto, eu sou missionária da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Granja. E já estou aqui debaixo das bênçãos de Deus e do meu pastor. Já deixo um abraço para o povo da minha igreja, também para minhas filhas, genros, e um abraço especial ao cantor Bruno Lima, que foi o instrumento que Deus usou. É verdade. Para gente, beijão, pra gente se conhecer e para mim chegar até aqui, pessoal. Eita glória. E também pessoal do Sítio Mota, Coreaú, Frecheirinha, Granja, Privá. Tem também, gente, a minha querida e amada irmã Ema, do Reino Unido, de tão longe. Aqui no Brasil são exatamente 8h32, lá já é mais de meia-noite. Mas ela está ligadinha conosco nesse podcast, viu? Eita, glória. É forte. Reino também, Unido, viu, gente? É, olha aí. do Reino Unido. No Suriname também tem amigos lá acompanhando, e da Guiana Francesa. Então eu deixo a todos aqui o meu abraço, com muito carinho, contando com a sua participação e a sua inscrição no canal da Missionária e do podcast. Gente, já estamos com a audiência muito boa, viu, irmãs? A audiência muito boa, tem gente de Itarema, né, acompanhando aqui. Gente de Itarema, muito obrigada. Tá? Minha irmã tá aqui do meu lado também agradecendo, Ana Regina, nós aqui falando. Mas vamos começar aqui a entrevista. Tem também de Belém do Pará. Tem gente do Belém do Pará, como é o nome? Tu sabe, não? É o Augusto, Deisiane, são meus sobrinhos, irmão, tem tá. família. Então, amiga, gente, essa família da missionária, muito obrigada pela audiência de vocês. Meu coração fica regozijando de alegria, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Minha amada, me conte quem era Suzana, dos 12 anos em diante. Para começar, eu nasci numa família humilde e o meu pai migrou com a família para Belém do Pará. Eu tinha apenas 1 ano de vida, não sabia nem falar. Você nasceu? Nasci na cidade de Granja. Nós somos naturais de Granja, mas emigramos para Belém. Sim. E lá o meu pai, ele trabalhava numa empresa onde ele costumava levar alguns amigos em casa, né? E eu já começo assim o meu testemunho com um ato forte, porque foi o que aconteceu. Eu tinha talvez uns 3 e pouco para 4 anos, e foi aonde eu sofri a primeira molestação. Uau! Um amigo do meu pai, de dentro de casa, que ensinou meu pai a dirigir guindaste, né? Ele frequentava lá em casa e uma certa vez ele já... Você tinha quantos anos, você disse? De 3 para 4 anos. Uma criança? Uma criança. Inclusive, no dia, eu me lembro. Coisas que acontecem, fica gravado, não apaga, sabe? Não, né? Eu estava só de calcinha quando isso aconteceu. Uau. Passado o tempo, eu já tinha uns 9 anos para 10, mais ou menos. O meu pai, ele era aquela pessoa, um cearense muito rígido, muito sério, zangado, né? E eu sempre fui uma filha, única filha, mulher, tenho 2 irmãos, somos 3, eu sou a do meio. E o meu pai sempre muito rígido com a gente não tinha amizade, não saía, essas coisas assim, era bem básico mesmo, da escola para casa. Bom, então, quando eu tinha de 9 para 10 anos, eu comecei a trabalhar, a ajudar, né? Na casa de um vizinho que fazia pão caseiro, bolos caseiros. E eles me chamaram, ele com a esposa, só para lavar as vasilhinhas dos bolos, aquelas coisas. Mas esse homem também me molestou. Deus. Eu já com essa idade.
já de 9 a beirando uns 10 anos, ele fazia isso comigo. E é interessante, missionária, que a gente se trava, se fecha. Sim. Não fala para pai, não fala para mãe. Aí Mas no eles outro pediam dia... para você não falar nada? Não, o homem não. Não pediu? Não, ele só fazia aquilo. Já na hora de eu ir embora, uma hora assim que a mulher dele não estivesse próxima, ele me tocava. Pronto. Dali eu saí e um certo dia, eu estou pulando as etapas, né, para que vontade, a gente... irmã. Pronto. Eu já com a idade já de 11 anos, mais ou menos, um dia eu vinha da feira com a minha mãe e vi um rapaz no ônibus. Conheci ele através de uma amiga. Ele era envolvido já com turmas, naquela época tinha gangue e tudo, mas aparentemente... Droga, bebida. Sim, só que eu não sabia, né? Aparentemente uma pessoa muito bem apresentada e eu passei a namorar com aquele rapaz. Sim. Passaram-se um ano e um certo dia ele já estava envolvido com drogas. Uau. E um certo dia, nesse período que eu namorei um ano com ele, foi aonde o meu caminho começou a se desviar para a desobediência contra meus pais. O que eu fazia para me sair? Eu esperava meus pais dormir, Uau. eu botava um bocado de roupa na cama, cobria com lençol como se fosse eu, fugia pela janela Jesus. e ia-me embora. Ia olhar a festa, ia me encontrar com outros amigos, outras amigas, e também namorava, né, com esse rapaz, mas eu era virgem, só namorava com ele. E um certo dia, numa dessas minhas fugidas, ele me encontrou no caminho, muito drogado, Uau. pegou na minha mão e disse, bora. Eu, para onde tu vai me levar? Não fala nada, vamos embora. E aí foi aonde ele me levou para uma construção velha e fez o abuso comigo. De todas as formas que você puder imaginar. Você gritava, não tinha ninguém para te socorrer? Ele Não. mandava eu ficar calada. Te cala, né? E eu dizendo o que eu estava sentindo, tá doendo, tá, para. E ele ali forte, cheio de droga, com bebida, fez o que ele quis, né? E pronto. E ali acabou nosso namoro. Porque eu fiquei muito abalada com a situação do que ele fez comigo, chocada, porque um ano já com aquela pessoa e de repente eu fui surpreendida com esse ato dele. Então daí eu continuei sendo desobediente ao meu pai e minha mãe, no sentido de não caminhar corretamente. Eu saía e passei a conhecer outras pessoas, né? Só te interrompendo um pouco, tu acha que isso aí te travou? Tu acha que isso aí te fez... O que é que você sentia? Você lembra como é que ficava dentro do teu interior, dentro da tua alma, assim? Um vazio, Ficava como um assim? vazio, né? Mas você não era apaixonada por ele e depois disso... Acabou. Foi como se uma coisa que você... Um fogo que você desliga. Uau. Acabou. Simplesmente acabou. Aí, nesse período, eu já tinha 12 anos. Só que... Uma criança, né? irmã? no período em que eu estava com ele, também foi aonde eu fiz a minha primeira tatuagem, né? Com 11 anos e pouco. Meu Eu fiz Deus. a minha primeira tatuagem. Foi. Sério? Fundo de quintal, chamado. Foi. E aí, caminhando errado. Sim. Sempre que eu podia, eu gazetava a aula. Na escola, eu era uma pessoa muito atrevida, ao ponto de chegar a brigar. Eu comecei a ser roqueira. Uau. Eu usava só preto, eu usava muitos anéis de caveira. Eu, como diz o ditado, era malucona. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Muito forte, irmã. Meu Deus. Continue. Então, amada, eu passei na escola, né? Conheci um rapaz. Esse rapaz envolvido também com gangue. Só que desse, eu já sabia que ele fazia parte de gangue. Aí passei a fazer parte também dessa gangue, ao ponto de me tornar líder das mulheres. Isso antes dele te estuprar. Não, a parte desse rapaz do estupro passou. Isso aqui já eu já estava com 14 já tava anos. há 2 anos após. Isso. Uau. O tempo foi passando, aí eu comecei a me relacionar com esse rapaz. Sim, agora sim. Que justamente é o pai da minha primeira filha. Eu
Comecei a me envolver com gangues, passei a ser líder das mulheres. Eu que levava o armamento, aonde uma vez nós fomos confrontar outra gangue, eu estava com uma faca, porque naquela época a polícia não ia revistar a mulher, era só os homens. Então eu levei aquela faca. E na hora do confronto, o líder dos homens, o que estava na frente, me pediu a faca. E ele furou um rapaz, assim, na altura da virilha dele. E quando eu vi aquilo ali, eu entrei em estado de choque. Eu fiquei, meu Deus, sabe? Criou em mim um temor. Se aquele homem, ele viu que era eu que dei a faca para o outro, você está entendendo? Sim. E ali, mesmo sem conhecer a Deus, mas eu já dizia, meu Deus, né? Me ajuda, porque esse homem, se ele morrer, a culpa, né, que eu vou carregar. Sim. E também nesse tempo eu frequentava a igreja católica, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, eu ia ser professora, né, da escola para formar as pessoas que se crismam, mas meu pai não deixou, ele era sempre contra. O meu pai era aquele homem que às vezes ele bebia, ele caía manifestado em casa. Uau. Era, os demônios, sabe? Sim. Às vezes ele me levava assim pro quarto, ele acendia a vela e ficava falando lá umas coisas que eu não sabia. Mas ele trabalhava com coisa de ocultismo? Não. Meu pai, eu nunca vi meu pai com religião. Mas esse fato se passava dentro de casa, né? Você está entendendo? Mais uma coisa que eu queria lhe perguntar, minha irmã. Quando você era roqueira, você frequentava também seitas, alguma coisa assim? Porque roqueiro geralmente tem, né? Satanás, escuta vozes. Justo. Mas não, eu não frequentava, não. Era só mesmo aquele... Nem entoava? Não, só aquele gosto mesmo de ser uma roqueira. Aí me vesti como tal, né? Andar como tal. Gostava de algumas bandas. Mas o meu irmão mais velho conheceu uma pessoa que, inclusive, até hoje é dona de um terreiro muito grande lá em Belém do Pará, no bairro onde nós morávamos. E nós passávamos a ir lá, a frequentar, sabe? Como visita, né? Tinha os aniversários lá e a gente ia, sempre estava envolvida naquele ambiente. Aí, um certo dia, nós saímos, quando terminou os trabalhos, a festa, nós saímos para ir numa festa do mundo mesmo. E quando eu cheguei, botei os pés naquele ambiente, veio uma mulher. Ela estava possessa de um demônio, mas não assim. O demônio estava no corpo dela e ela andava nas mesas e tudo, mas não era aquele escândalo, não. Sim. Normal. E quando eu pisei naquele lugar, aquela mulher veio e chegou próximo de mim. Ela, sem saber de nada do que tinha acontecido no passado, ela disse: aquele perna de calça que fez aquilo contigo, ele vai pagar com a vida. Que foi justamente o meu primeiro namorado que me estrupou. E realmente ele se matou enforcado anos depois. Meu Foi. Deus. E aí, voltando à situação do atual, eu andava com essa turma e ia para as festas. E nesse meio, o meu pai, ele construiu a primeira casa numa rua, a terceira rua do Tapanã, que era o bairro onde nós morávamos, e começou logo a construir outra casa na outra rua, a quarta rua, que era outro quarteirão. Então, eles mudaram para lá, mas a minha mãe já tinha iniciado uma venda de bombom na rua. Sim. E aí ela ficava ali até umas 7 e pouco e ia embora para outra casa, né? Porque essa estava fechada, a primeira que nós morávamos. E um certo dia, eu disse: mãe, eu posso ir olhar ali uma festa com as meninas, as vizinhas amigas? Ela disse: Suzana, não demora, porque tu sabe como é teu pai. O meu pai, missionária, se eu fosse, eu dizia que eu ia para a igreja, para a missa, né? Mas eu não ia para a missa, eu ia namorar. E aí demorava. Ele mandava o meu irmão mais velho ir atrás. E nessas ocasiões eu cheguei a apanhar do meu pai ao ponto de me urinar. Meu Deus. Era. Eu não sei se você conhece, mas lá no Pará nós temos uma fruta chamada engá, que ela é comprida assim, sabe?
muito gostosos. Lá em casa tinha um pé. E sempre quando estava maduro, nós tirávamos. E nesse dia ele pegou uma dessas ingá e me espancou. Outro acontecido foi com uma faca. Ele queria me matar, né? Pelas minhas desobediências, sabe? A desobediência, ela é o princípio do abismo. Da pessoa, sabe? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Espiritual, em todos os aspectos. E aí, nesse dia, sempre quem me livrava era o meu irmão mais velho. Pedia para ele parar com isso e tudo. E aí, quando foi nessa noite que eu pedi para minha mãe para ir dar uma voltinha, eu novamente, desobediente, não voltei cedo. As amigas que eu fui, voltaram. Suzana, tu vai com a gente? Não, vou ficar aqui mais um pouco. Você bebia, Silvana? Não, ainda não. Ainda não bebia. Aí eu disse, não vou agora não. Eu estava esperando ver se eu via o meu namorado. Aí elas foram. Eu disse, diz lá pra mãe que eu não vou demorar não, já volto. Que nada. Quando deu, talvez por volta de umas quase meia-noite, foi que eu voltei. Mas a banca de bombom, a minha mãe guardava em uma casa, em frente à nossa primeira casa. Era assim, frente com frente. E nesse final de semana, inclusive, os donos da casa tinham ido viajar, passar o final de semana fora e deixaram a chave com a minha mãe. E tu viu? E eu sabia que a minha mãe estava com a chave. Aí eu fui direto para a casa onde ela guardava a banquinha. Não fui para minha casa. E lá, acompanhada, sempre eu tinha amizade com uma vizinha que se dizia amiga minha. Ela bebia, ela fumava, ela usava maconha. Eu não usava nada dessas coisas. Até Era mais então. velha do que você? Era, bem mais velha do que eu. Aí eu fiquei lá dormindo, inclusive choveu à noite. E quando foi por volta umas 5 e pouco da manhã, eu escutei bater na porta que eu abri, era ela. Ela morava ao lado. Aí ela disse assim, Suzana, deixa eu ficar aqui um pouco, enquanto clareia mais o dia, senão meu pai vai ficar bravo. Ela só fez se deitar no chão, de frente à porta. Parece combinado. Com pouco tempo depois, o meu irmão caçula chegou lá. O dia já claro, né? Chegou lá, clareando. E quando eu abri a porta, que ele viu a mulher lá no chão dormindo. Aí o meu irmão caçula chegou até meu pai e disse assim, pai, tá ela e a fulana, bêbada, deitada lá no chão dormindo. Meu pai, na sua ignorância, né, por assim dizer, ele não pensou 2 vezes, mandou minha mãe pegar minhas coisas, botar dentro de uma mala e deixar. E ele mesmo foi deixar. E foi de bicicleta lá onde eu estava. Quando ele chegou lá, ele jogou a mala assim e disse, tá aí, não me chamou pelo nome. Um dia eu hei de te ver com um filho no braço, um filho puxando e outro na barriga. E eu não vou te ajudar. Se tu me pedir ajuda, eu não vou te ajudar. Porque é essa a vida que tu quer. Fica aí. E com 14 anos, meu pai me expulsou de casa. Uau. E aí? E aí, voltar a esse tempo começa a machucar. E aí, quando o dia clareou mais, né? Mas você não entendia que era só uma fuga dele, né, na época. Mas aí quando começou a clarear mais, diga aí. Clareou o dia, eu fiquei lá, a mulher viu essa amiga que estava lá. O que tu vai fazer agora, Suzana? Eu disse, eu não sei. Eu era uma criança, eu tinha 14 anos, única filha, eu tinha tudo como gente humilde. O meu pai era um homem muito farto, muito trabalhador, nossas casas, até hoje está lá em Belém do Pará, só casarão. Chegamos a possuir carro e tudo, terrenos, propriedade, porque o meu pai era muito trabalhador, né? Minha mãe também fazia as coisas em casa para ganhar o dinheiro dela, as vendinhas, sabe? Você foi pra Aí rua? o que eu fiz? Fiquei esperando os donos da casa. Sim. Que iam chegar, né? Quando eles chegaram, eu contei a situação para eles, aí já ficou aquele clima, né? Aí, passados assim, uns 3 dias, o marido da dona da casa disse, fala para ela que não dá para ela ficar aqui não, que ela procure um lugar, porque não dá para ela ficar aqui não. E eu, com esse namorado, também passei o assunto, né, que o meu pai tinha me jogado na rua, fui para casa da irmã dele. Dessa casa da irmã dele, eu fiquei lá ainda um bom tempo. E depois, a minha mãe organizou, isso já depois de meses, né? Organizou que eu viesse para a granja, morar com
uma irmã dela, né, minha tia. E sua mãe, quando soube de tudo isso que ele fez, ela foi contra? Minha mãe, ela não tinha voz altiva. Não, o que o meu pai dissesse, Antigamente era bem justo, era isso. havia muito respeito. Ela só chorava. O que ela poderia Mas fazer, você tinha contato com ela de vez em quando? Direto, Quando não direto. estava? Justo, quando meu Ela pai te não ajudava? estava, todo dia eu estava lá. Comia. Ele não às vezes voltou lá. atrás? Não, Não mesmo. não. Aí eu vim pra granja, passei uns meses, não deu certo, eu voltei. Quando eu voltei, eu sempre com aquele intuito no namorado. Sim, voltou por isso, né? Isso, já estava passados-se 2 anos. Eu já tinha 16 anos, logo depois que eu retornei. Aí eu engravidei. Uau. Foi. Quando você engravida, você é jogada na rua, não tem amigos, Não. não tem quem lhe ajude, não tem quem queira nem saber. Tá, mas você voltou e ficou na casa de quem? Quando eu voltei, eu fui para casa da irmã dele. De lá, eu fui para casa de uma mulher que sempre arrumava minhas unhas. A minha mãe pagava, eu estava em casa, arrumava. E aí, ela um dia disse assim, eu contei, né, o que tinha acontecido. Ela disse, Suzana, se tu quiser vir ficar aqui, ela tinha um quartinho onde ela tinha os trabalhos de venda de roupa e manicure. Sim. Aí ela precisava de alguém que dormisse lá, porque a casa dela ficava mais atrás. Aí ela disse, se tu quiser vir pra cá, tu pode vir. Eu vou te ajudando como eu posso. Aí você e eu teve fui. o bebê lá? Ainda não estava grávida. Fui pra lá. Ah, tá. Com pouco tempo que eu estava lá, eu engravidei. Questão de talvez uns 2 meses, né? Eu me senti grávida. E comecei a passar mal, né, com os enjoos e tudo. Comuniquei à minha mãe. A minha mãe, Suzana, o que é que tu fez da tua vida, Suzana? Mas ali eu fiquei. O que eu fui fazer? Fui começar a tentar abortar. Minha filha deve estar acompanhando, elas sabem, não é escondido. Eu comecei a tomar remédio para abortar, chá de maconha. Eu pegava de 10 anador, comprimido de anador naquela época, né? E botava vários comprimidos que eu pudesse comprar, eu tomava, mas não surgia nenhum efeito. E aí, essa mulher dona do lugar onde eu estava, ela começou a ver que eu estava passando mal, aí começou a me humilhar, dizia palavras ruins comigo, né? Dizia, olha, vai parir esse teu filho para lá, eu não te quero aqui não, caça um lugar para ti. E eu sem saber o que fazer. Sim, mas o pai da criança não te assumiu? O pai da criança, quando soube, não me assumiu. Foi embora. A mãe dele não ajudou. Foi preparar uma viagem para que ele fosse para Brasília, onde já tinha um irmão dele morando lá. Ela disse que o filho dela não ia parar os estudos dele, o futuro dele, por causa de uma pichadora. Que na época que era envolvida com gangue, pegava o nome de pichadora. E nós era, mas só que lá para eles, ele não era, né? Eu que era errada. O meu vulgo era até hate na gangue, sabe? E o dele era LED. E tu botou o nome dele na mão. Justo. E tão apaixonada. Com 14 anos ainda fiz a minha segunda tatuagem. Aí daí veio... Me falou que teve depressão, ansiedade. Tu acha que foi todo esse acúmulo de problemas, né? Positivo. Me chega a contar essa história já da depressão. Como foi? Essa parte aí é de agora recente. Quando eu tentei tirar a criança, um dia eu fiz uma aliança com Deus, dizendo que se ela nascesse normal, ela era dele. Eu dava ela para ele, o Senhor. E assim aconteceu. Aí eu fui, a nossa primeira casa tinha um quartinho no fundo. E a minha mãe, eu contei que a mulher estava me expulsando. Sim. E eu fui, a minha mãe disse, vai lá para aquele quartinho e deixa teu pai achar ruim. Aí me deu fogão de 2 bocas, botijão, e ali eu fiquei grávida, sozinha. Aí foi aonde eu passei a vender bombom na rua, para poder ter um dinheiro. E o meu pai, não contente de eu estar lá, alugou a casa. E aí, quando o rapaz que alugou disse, mas a sua filha está morando no quarto do fundo do quintal. Aí ele disse, manda aquela procurar outro lugar. E aí eu fui pedir, me humilhar, a mulher que tinha
era responsável por uma vila de quarto abandonada, metade era só mato, e só tinha um ou dois quartos essa vila que era melhor. E eu pedi para ela, para mim morar lá. E ela disse, não, você pode ficar aí. E aí, missionária, é onde entra um testemunho que eu disse, um dia eu vou contar esse testemunho. E nunca pensei que fosse aqui no podcast, né, com você. Né? Quanta honra, mas diga aí quem foi essa história. Esse testemunho foi o período que eu engravidei, depois de 1 mês para 2, até os 7 meses. A minha janta era bolacha creme crack com Nescafé. Eu vendia o bombom, comprava latinha de doce feito, aqueles de coco, brigadeiro, fazia os bolinhos, vendia. E um dia, eu já, com 7 meses, mais ou menos, quase 7, passou um rival da gangue que eu era. E viu eu lá na beira da rua vendendo bombom. Ele disse assim, quando eu grávida. Ele disse, quando eu voltar, eu vou te cortar todinha de facão. Desse jeito, junto com o teu filho. Aí as pessoas que estavam próximo, né, ficaram tudo. E eu fiquei lá. Eu era destemida, eu não tinha negócio, sabe? Mas ele voltou? Não, voltou. Claro que não, ele só foi ameaçar. Foi. E aí, resumindo, comecei a me sentir mal. Depois desse período todinho, quando era o almoço, a minha mãe fazia uma marmitinha e mandava o meu irmão caçula pular o muro no fundo do quintal e deixar para mim, lá onde eu estava, para me almoçar. Né? E à noite era isso. Mãe, né? Mãe é mãe. Uma xícarazinha de café com a bolacha creme crack. E assim foi. Comecei a passar mal, 7 meses já, muito grande a barriga. E aí a minha mãe foi e disse, olha, eu vou trazer a Suzana para casa, que tu queira, que tu não queira. Ela se posicionou. Aí eu fui para casa. Mas eu não sei o que foi pior, missionária. Uau. Se foi as humilhações. Foi isso aí que começou, que você queria contar pra gente? Eu sempre disse que eu ia contar. Comendo bolacha, creme crack e café na janta. Você tá entendendo? Essa era a minha janta. De quase 7 meses, você tá entendendo? Era a minha janta. Hoje tu não quer ver isso, né? Então, minha querida, voltei para casa, tive minha filha, aí continuava andando para as festas, deixava a minha mãe olhando a criança, e aí, resumindo, a desobediência. Meu pai já tinha colocado um comércio nessa nova casa, e um dia ele me pediu para fazer um bolo, para ele vender, eu disse que eu não ia fazer, não. Meu pai me botou para fora de casa de novo. E nisso, minha amada, eu fui morar na casa da frente, que era conhecido da gente. Depois me relacionei com um dito amigo do rapaz que alugou a nossa primeira casa, que ele é do outro estado. Resumindo, esse homem, eu passei 6 meses com ele, ele me espancava, ele só não me batia no meu rosto. Dizia, não te dou na tua cara por conta do teu pai não ver. Para o teu pai não ver. Mas ele me batia, ele me furava assim com chave de fenda, sabe? Só de maldade. Meu Deus. Só de maldade. E o que você fazia, missionário? Para acontecer tudo isso? Não era só a maldade mesmo, você tá entendendo? Ciúme doentio. Me deixava sem nada em casa, passar fome. Aonde um dia eu peguei até uma galinha de um vizinho escondida, matei e fiz, para mim não poder chegar lá em casa e dizer que tinha um marido e cadê a comida, né? Não tinha comida. Esse cara era casado e um certo dia a mulher dele disse que vinha lá para o Pará. O que ele fez? Alugou outra casa, levou todas as coisas dele e deixou a casa vazia só com a minha bolsa lá no quarto. Uma das minhas colegas, quando chegou lá na hora, ela chorou de ver aquela situação. E ali foi onde a minha mãe comprou um quartinho para mim numa invasão que tinha em outro quarteirão, assim, na Quinta Rua. E ali, entre uma das minhas amigas, vendo a situação que eu passava, ela disse assim, Suzana, mulher, eu conheço um coroa ali que se tu começar a ficar com ele, vai te ajudar, ele vai pagar o aluguel. Porque o que eu tava me deixou só com o depósito. Então você começou a se prostituir? Pronto. Com vários homens? Não.
Primeiro foi com esse homem aí, esse que a amiga falou, né? Sim. Esse outro eu vivi 6 meses com ele. Eu estou só me antecipando Isso. mais para a gente poder passar a parte que você já era crente. Pronto, Você é lá aceitou que a Jesus. Isso, é agora que eu vou chegar. Eita. Passei a me prostituir com esse homem, ia para as baladas, e aí conheci a bebida, comecei a beber. Eu curtia mesmo, sabe? Eu saía quinta-feira de casa, eu voltava no domingo, às vezes na segunda de manhã, sabe? Fazendo o quê? Só de uma curtição para outra. À noite, festa, de dia, bora pra praia, Igarapé Mirim, Crispim, Agudual, sabe? Todos esses lugares que tinha lá no Pará, que era de Igarapé e Rios. Lindo, lindo demais. E eu saí aí com uma turma e com essa dita amiga que arrumou o coroa, sua né? filha? Com a minha mãe. Sim. Quando meu pai me botou para fora por causa do bolo, ele não deixou levar a menina. Aí, em dessas curtição, eu já com 21 anos, né, quase 21 anos, Sim. eu conheci o homem que eu me casei. O outro. O que eu me casei, que era meu marido, que é Sim. o pai da minha segunda filha. Ele do Corpo de Bombeiro, mas mentiu para mim. Ele disse, eu conheci ele num clube de piscina no domingo, que é só para militares. Sim. E aí, nas nossas conversas, ele disse que era solteiro, só tinha um filho. Mentira, ele tinha uma mulher e 2 filhos. Eu vim descobrir, nós já estávamos noivos, de aliança no dedo. Ele chegou a me pedir na casa do meu pai, como que eu fosse uma moça, né? Mas meus pais gostaram muito dele. E eu casei para dar pelo menos esse orgulho para meus pais. Mas o meu casamento em si durou só 1 mês e 12 dias. Parece que a pregação foi toda para ti, né? Eu já tinha dado os remédios anticoncepcional e aí eu engravidei. Quando ele saiu de casa, né, porque ele todo dia visitava essa mulher que ele tinha lá. Quando ele saiu de casa, eu já estava me sentindo grávida. E ele nem acreditou, mas tive a menina, a segunda filha. Só que com 5 meses de grávida, quando foi um dia, um vizinho meu, um jovem, sentou comigo e me fez o convite. Suzana, tu quer ir na igreja hoje comigo? Vamos visitar a minha igreja? Aí eu disse assim, eu vou. Eu já com 5 meses de grávida, eu vou. Que horas é? Tá hora você venha para cá, para casa. E eu fui. Aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, parecia que só estava eu e aquele pastor. Ele relatando toda a minha vida, parecia que ele conhecia tudo, sabe? E eu fiquei ali abismada. Aí ele fez um apelo. E eu queria ir, mas algo prendendo. Aí a mãe do rapaz que foi também disse, você quer ir, Suzana? Eu disse, quero. Aí ela pegou no meu braço e me levou para lá. Aí eu me ajoelhei e só vi chorar. Ninguém nem entende, né, o porquê, mas é o Espírito Santo já tratando com a gente. Aí no outro dia eu disse assim, agora eu sou crente. E o que é ser crente? Aí, minha irmã, o processo de Deus na minha vida foi muito rápido. O Senhor, em tudo que eu tive a criança, aí eu conheci já outros irmãos, inclusive o pastor Messias, a pastora Severina, lá em Belém do Pará, vasos de Deus, de honra, sabe? E foram as pessoas que Deus colocou para mim ajudar espiritualmente, né, os meus intercessores. E nisso, minha querida, eu me operei. Fiz uma cesárea da minha segunda filha por opinião própria, não porque eu não pudesse ter, mas para que eu não tivesse mais filho. Eu estava com 20 dias de operada e eles me convidaram para ir para uma vigília. Eu disse, embora. Quando eu cheguei lá no Pará, a vigília no meio do mato. É só aquele limpão, céu e terra. Eita. E o fogo descendo. É coisa boa demais. Boa demais. E eu olhando aqueles vasos lá no mistério e tudo. Hoje eu sei que é vaso, não é o nome, mas não sabia. E eu, meu Deus. Que é isso? Onde é que eu tô, né? Quando o Senhor, me pegou o Espírito Santo. E eu passei o resto da madrugada toda sendo quebrada para lá e para cá. Para lá e para cá no chão. E eu escutava quando o pastor disse, deixa Deus quebrar o vaso. Deus está quebrando para fazer um novo. E aí começou o processo de Deus na minha vida. Muitas promessas de Deus, inclusive uma delas o Senhor disse que ia me arrebatar. E para a glória do Senhor, eu com 6 meses que eu aceitei Jesus. Convertida. De convertida, muito bem.
Eu fui batizada no Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo, só eu e a pastora Severina na casa dela. Uau. Nós orava de madrugada e tudo. Ia muita vigília. E em uma dessas ocasiões, no final de semana desse, eu fui arrebatada até o terceiro céu. Uau. E eu vi coisas extraordinárias. Eu não sei se foi no Espírito, né, ou em corpo, como o apóstolo Paulo disse, Sim. mas eu fui arrebatada até o terceiro céu. Uau. Eu me vi dentro do mar de cristal. Eu andei em cima de ruas de ouro, muros que brilhavam, as pedras, flores que você não tem como dizer assim, não. É algo extraordinário. Os meus olhos viram a Nova Jerusalém. Meu Deus. Lindo, lindo, algo tremendo, extraordinário. Eu vi coisas grandes, sabe? E entre outras experiências com Deus eu tive, sabe? Essa mulher que era a esposa, né, do homem que eu me casei, que ele mentiu para mim, com ela ele era amigado. Comigo ele casou mesmo. Né? Inclusive nós se divorciamos agora há pouco tempo, quase 30 anos. Ela fazia muito pacto. Fez 3 pactos oferecendo a alma dela para matar a minha filha na barriga, para fazer o mal comigo. E o Senhor tão misericordioso que ele me levava dentro da floresta para destruir. Uma vez o pai da minha filha pediu uma certidão, a certidão dela, e eu dei a cópia para ele. E ele não trazia de volta. Aí eu disse assim, cadê essa certidão? Aí eu não achei mais lá em casa. Aí em uma dessas chegadas de vigília, quando eu chegava da vigília, né, cheia da graça de Deus, o Senhor me tomou, eu vi o meu corpo como águia. Só a minha cabeça, né, humano, o meu corpo era uma águia. E ele entrava dentro de uma floresta virgem, uma mata virgem, e eu via lá... É só para quem crê, viu? É, só para quem crê. Missionário é só. Eu vi lá um congal, tinha lá um ambiente, né? 2 demônios, um do lado e outro do outro da porta. E quando me viram chegando, saíram os gritos, um para um lado e outro para o outro. Uau. E quando eu entrei missionária, dentro daquele congal ali, eu vi a certidão da menina ali e uma vela, 7 dias, 7 noites, ela não se apagava, direto acesa, e a certidão da menina ali. E aquele corpo de águia começou as asas a soprar, e aquela vela caiu em cima e queimou aquela certidão, aquele trabalho, né? Tudo que está sendo feito contra a vida da minha Mas hoje filha. sua filha é viva. Hoje minhas filhas são vivas para a glória de Deus. Mas o Senhor, ele agiu tão rápido em mim, ele me deu os 9 dons da Bíblia, para a honra e glória de Deus. Os 9 dons da Bíblia. Ele me adornou, porque esse é o adorno de Deus, né, para a gente. Mas a luta era grande. A perseguição era grande. O meu pai olhava dentro dos meus olhos e dizia, eu te odeio. E eu ia para casa chorando. Uma certa feita ele chegou em casa, aí eu estava com alguns irmãos, inclusive essa pastora Severina, nós vindo de uma visita. Nós andávamos missionária dia de domingo à tarde, nós saía na direção do Espírito Santo. A casa que ele dissesse entra, nós entrava e Deus operava. Aonde uma feita, nós entramos, chegamos lá, o dono da casa estava acamado. Uau. E aí o Senhor deu a direção para a pastora Severina que eu debruçasse meus cabelos por cima do estômago dele, assim. Eu creio. E o meu cabelo, ele é ungido para cura, sabe? E o homem para a glória de Deus, porque, como eu lhe falei, tudo que sair da minha boca é para exaltação e glória do nome do Senhor. Eu não sou nada. E aí, minha irmã, quando nós saímos dessa casa, o homem já estava de pé. Uau, eu creio. Agradecendo a Deus. Eu creio. Isso é só um dos casos. E a luta era grande, quanto mais Deus dava, mais era Cobrada. Porque nós cobrada. somos cobrados, né? Quanto mais você recebe esses dons, maior vem a cobrança, né? Justamente. Lapidando a gente, transformando a gente para a gente poder ser um instrumento na mão dele, né? Justamente. Aí depois de tudo isso, a irmã tornou-se essa profeta que é hoje. Depois de tudo uma isso. missionária. Não. Depois de tudo isso, minha irmã, eu me desviei. Jesus. Eu cheguei ao ponto de dizer, olha, Senhor, gente, Quantos anos não você tinha, façam Eliseu? isso. 22 anos para 23. Jesus. Não façam isso, o que eu fiz. Mas eu disse, foi muita audácia. Eu disse, Deus, se eu não quero mais ser esse negócio de crente, não. Se tu tem alguma coisa comigo, como diz por aí,
Tu vem atrás de mim, porque eu não quero mais não. Eu falei isso para Deus. E peço perdão pro Senhor, sabe? Ah, lhe perdoou já. E aí, minha irmã, o tempo passou, eu fui na bagaceira de novo. Agora pior. Eu tinha uma promessa, né? Tenho, que o meu chamado é intercultural, de Deus levantar meus pés. O Senhor já ia levantar meus pés pro exterior, sim, né? A gente cada dia, né? A gente cada dia. E resumindo, minha irmã, eu caí na bagaceira, passei a namorar de 3 homens, só de uma vez, né? Eu bebia, passei a beber mais, porque é como aquela passagem que o Espírito sai e diz: eis que voltarei. 7 demônios piores, isso, né? E resumindo, minha irmã, eu chegava a cair assim em casa, bêbada, e a minha mãe chorar e dizer: pelo amor de Deus, para com isso. Não faz isso não, sai dessa vida. Entrava aqui e saía acolá. Aí um dia eu me reconciliei, e aí rapidamente... Nesse tempo aí, você fala que tinha 3 homens. Como era o significado de 3 homens? Ao mesmo tempo? Eu namorava com 3 homens e nenhum sabia. 3. Eu namorava com todos 3 e nenhum sabia. A tua desobediência, o inimigo foi e te fez uma mulher do mundo, vamos dizer assim. Isso. Aí eu já, né, conhecia a prostituição, eu saía, mas né? Como era dentro da Suzana? Era muita angústia, muita depressão? O que você sentia quando você saiu? Quando eu saí, eu sentia só uma saudade de algo que eu não sabia o que era. Eu não sabia explicar. Aquele vazio, como eu quero algo, mas eu ainda não sei o que é. Aí vai mergulhando. Isso, dá saudade. Aí, quando eu passei a viver, né, nessas loucuras, o pai da minha filha, que eu era casada, ele não aceitou. E ele começou a me visitar, me fazendo de... Onde eu era esposa, passei a ser amante. Ele vinha uns fins de semana, me visitava. Aí foi dessa hora aí que ele fez isso que eu cansei, sabe? Eu disse não. Só esperando em Deus para resgatar meu casamento, e nada acontecia, cada vez ficando pior. E foi onde eu cansei. É porque a gente quer pedir as coisas em pecado. Pronto, deu intimato a Deus. Deus, né? Às vezes até dá, né? Com esperança de resgatar aquela ente querida, aquela pessoa que ele ama. Justamente. Mas e aí, irmã? Aí você voltou, como foi? Aí ele tentou me matar. Foi. Ele arrombou minha porta da casa, né? Primeiro ele me procurou, eu vendi espetinho num final de linha de ônibus, e ele chegou perto de mim, era a véspera do Dia das Mães, e disse: Suzana, hoje eu vou contigo para onde tu quiser que eu vá. Eu quero ficar contigo hoje. Eu disse: eu não quero nada contigo, vai-te embora, sabe? Eu disse para ele seguir a vida dele, que se eu precisasse de alguma coisa para a criança, eu ia atrás dele, sabe onde ele morava, onde ele trabalhava. Tá, mas ele nunca deu nada para a filha? Deu pela justiça. Sempre, né? Pela justiça. Sim. Por ele mesmo, ele nunca deu. E aí, minha irmã, nessa hora, ele foi lá em casa e arrombou e bagunçou tudo. Eu não sei o que ele procurava. Quando eu cheguei em casa da venda do espelho, estava tudo bagunçado. Aí eu fui na minha casa pegar a minha menina caçula. Aí contei para minha mãe. Ela disse: Suzana, dorme aqui. E eu, sem querer escutar: não, mãe, eu vou para casa. Aí vim para casa com a menina no colo. Quando eu cheguei em casa, com pouco tempo, por volta de umas meia-noite e pouco, ele chamou lá. Aí eu: o que tu quer? Aí ele disse assim: abre a porta. Aí eu disse: vai-te embora, rapaz. Aí eu abri a porta, né? Disse: vai-te embora. Ele saiu. Quando foi por volta de 2 horas da madrugada, ele chegou já batendo na porta. Aí eu disse: o que tu quer? Aí ele foi e disse assim: abre, senão eu arrombo. Aí quando ele conseguiu entrar, aí ele já foi, eu empurrei ele, nisso que eu empurrei ele, a sandália do pé dele saiu. O meu intuito de jogar a sandália assim para fora, para ele sair, pegar, e eu tentar fugir pela janela, alguma coisa assim com a criança. Ele já me recebeu com soco nisso daqui, meu. Aí aquilo eu caí. Eu tinha... neném no colo? Não, ela estava dormindo na cama. Sim. Aí eu caí e ele pegou meu cabelo, né, que era grande, rolou no braço dele e ele me espancou o tanto que pôde. Aí depois disso, ele tinha vindo com outro cara, deixou a moto esperando, veio fazer o serviço, ele não matou porque Deus não quis e foi embora. Os guardas da rua vieram e aí quando eu me levantei, que eu liguei a luz, eu estava toda cheia de hematoma, sangue, aí fui para
delegacia, enfim. Aí ficou esse processo rolando lá, né? E eu tinha me desviado, tava com... Quando foi que você voltou para Jesus? Quando eu voltei para Jesus, o Senhor prometeu de me levar, né? Ia levantar meus pés. Aí eu comecei com uma dívida. Eu coloquei uma taberna para mim, uma venda de coisas na minha casa. Fiz um empréstimo e aí lá vem dívida. O banco começou a ameaçar a minha casa. Aí eu, conversando com amigos, me indicaram ir para a Guiana Francesa. Que lá eu iria ganhar dinheiro, né? Euro e tudo. E o que eu fiz? Meti cara para ir. Fui tentar ir legalizada. Você morou fora? 10 anos. Você morou fora 10 anos? 10 anos. Fui tentar. Quantos anos? Eu tinha, nessa época, 24 anos. E voltou? Quando eu fui. Com Né? 34. Isso. Só que sempre, todo ano eu vinha ao Brasil. Mas você casou com alguém ou Não, foi sozinha? lá quando eu fui só, fui clandestina. Uau, sabe? muita coragem. Eu vendi frisbee, bicicleta, comprei a passagem para Deixou tua Macapá. filha com tua Deixei mãe. minhas 2 filhas com meus pais, escondido do meu pai, porque ele não queria. Lá você trabalhava? Lá eu comecei trabalhando num restaurante na beira do rio que levava, onde parava as canoas para ir para os garimpos. E E aí? com pouco tempo eu conheci um goianense de lá. Saí do trabalho, porque a mulher me humilhava demais. Na época era para mim ganhar 40 gramas de ouro, era o meu pagamento. E muitas propostas para se prostituir. Ouro, lá ouro rolava mesmo de boca cheia. Só que eu já não quis, sabe? Me prostituir, eu já não quis. Eu Não, quis trabalhar. Se segurou lá. Quis trabalhar. E conheci esse homem. Só que com 4 meses que eu estava lá na Guiana Francesa, eu peguei uma malária. E dessa malária eu vim desenganada para o Brasil. Uau. Eu vim morta nas mãos do Senhor. Ainda Uau. sofri um acidente de carro. Aí já vejo a mão do papai. Quando eu cheguei em Belém, né, inclusive nesse dia que eu desci do aeroporto, muito mal, e aí fui para casa, meu pai que me levou para o hospital. Aí eles designaram você? Lá na Guiana Francesa. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, quando foi de manhã que eu fiz o teste, né? Fiz o teste para malária, o responsável saiu ligeiro chamar os outros médicos. Quando voltaram, chegaram perto de mim e disseram assim: você mora onde? Aí eu já fiquei assim, né? Eu disse meu endereço, nós podemos deixar você? Pode. Quando chegaram em casa era para pedir permissão, né, para os meus pais, para usar em mim um medicamento que ainda estava em teste para malária. Aí você ficou boa? Para resumir, eu estava com 500 milhões de bactérias, tudo contaminado no meu corpo, Vale. de malária. Eu urinava da cor de sangue. Eu fiquei, só bem dizer, a pele e o osso, cabelo caindo, né? Mas eu fiquei boa. E o médico disse: se você voltar e pegar malária, você morre. Talvez não tenha a mesma chance. Quem tem Deus não tem sorte. Tem providência de Deus. Amém, Jesus. Eu peguei mais 7 malárias. Jesus Cristo. Enfim, Irmã, quando terminou isso... já está acabando nosso tempo, né? Muita coisa aí, viu? Uma história maravilhosa. Eu tô assim, passada, né? E para resumir, minha irmã, me envolvi até com relação ao tráfico no Suriname. Jesus. É história grande, é coisa grande. Tô dizendo, Vou meu chamar testemunho ela é para grande, mais 3 sabe? podcasts. É grande. Aí, trazendo de volta... Tráfico de quê? Tráfico, o cara me levou para uma casa onde eles preparavam as pessoas para ir para a Holanda, Uau. né, com droga assim, e, né? E eu não fui porque Deus me deu um sonho. Já estava tudo certo. A pessoa que ia me levar ia preparar os passaportes falsos. Nós íamos como um casal, mas de noite Meu Deus. eu me vi andando na beira de uma praia com alguém. E esse alguém, aqui a água e aqui muitas casas grandes, era um hospital. E ele me mostrava aquilo ali, as pessoas doentes, aquelas doenças causadas pelo uso da droga. E dizendo, né, que o responsável era quem levava as drogas e viciava as pessoas. E depois eu via aquela água do mar se transformando como larva de vulcão, consumindo tudo. E eu ficava suspensa e aquelas pessoas, era muito grito, coisa horrível. Era. E aí quando eu acordei, eu comecei a chorar. Meu Deus, me perdoa. Eu desviada, passei 10 anos desviada.
Aí voltou. Né? Mas sempre o Senhor, quando eu visitava, dizia: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Para me voltar, foi preciso o Senhor tirar tudo. O Senhor tirou minha mãe, tirou saúde, só me deixou eu e minhas 2 filhas. Aí foi quando nós já estávamos na cidade de Granja, de retorno. Sim. Eu vim por causa da minha mãe. Estava enferma, não queria morrer nas terras dos outros. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e me vi sozinha. Mas na frente tinha Jesus, de braços abertos, me esperando para dar uma segunda chance. Milhares não têm uma segunda chance. Deus. Mas eu tive. E hoje, para honra e glória do Senhor, para cortar, né, que já estamos em cima da hora, eu sou uma missionária e Deus me presenteou com esse projeto. Nos fale. Aí eu fui, me reconciliei e passei a me congregar, e foi aonde o Senhor começou a trabalhar com o evangelismo, o projeto Resgatando Vidas. Ah, Resgatando Vidas. Isso, projeto Resgatando Vidas. E sempre o Senhor me tocando, né? Aí eu tive depressão. Eu na igreja trabalhava, era dirigente de ciclo de oração do meio-dia, visita nos lares, tarde de louvor, tudo era eu, professor de escola bíblica, passei 7 anos de ciclo de oração. E aí, aquela sobrecarga, né, foi aonde, né, eu já não estava aguentando mais, o corpo começou a sentir muitas coisas. E o médico disse que eu estava com depressão. Né? Mas eu não aceitei, eu disse não. Ele me deu as receitas, até hoje está por lá, na minha casa, guardada. Não fui atrás. E aí um dia eu dobrei os meus joelhos, muito doente, sabe? Aquele vazio da alma. E eu disse: Deus, depois de muito chorar, se tu não tiver o poder para me curar, não é um comprimido que vai ter. E eu me prostrei doente e me levantei curada. Para honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Mas hoje, missionária, Deus, ele sabe tratar com a gente. Como o apóstolo Paulo, é o consolo de Deus para a minha vida. Hoje eu trabalho com esse projeto Resgatando Vidas, de porta em porta, falando do amor de Deus. O Senhor tem resgatado vidas, tem até colhido já vidas que aceitaram Jesus, para a glória do nome dele. Mas eu pago um preço também para estar assim. Hoje, muitas pessoas usam várias coisas para não fazer a obra de Deus. Eu ando por um milagre, como eu estava lhe explicando, vários problemas na coluna, fibromialgia, diabetes compensada, faço acompanhamento com vários médicos especialistas, mas isso não me para. Eu não paro. Eu tenho uma ambição por alma. Aleluia. Desde quando eu descobri que cada alma vai uma pedrinha para a nossa coroa, eu tenho ambição por almas. O meu desejo, eu frequento hospitais, levando a palavra, UPAs, olha, casas, né? Aí, fala para elas. Isso, casas. E o próximo passo do projeto Resgatando Vidas é ir nos presídios. Falar que Deus é bom, falar que Deus transforma vidas. Ele tira você do lixo, aonde a sociedade não te valoriza, porque eu não tinha valor na sociedade. Eu não passava de uma pichadora qualquer, sabe? Eu não tinha valor, não conseguia arrumar nem emprego. Não tinha valor por ser humilhada. E Deus foi lá e mudou a minha história. Uau. Hoje, aonde eu chego, eu sou honrada, porque Deus é honrado em primeiro lugar na minha vida, porque Ele permitiu essa honra, né? Inclusive, estar aqui hoje, para mim, é uma honra que o Senhor me concedeu. Uau. Eu tive uma segunda chance e hoje eu vivo o que Deus falou. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Uau. Tem muita coisa grande aí. Muita coisa. Que Deus continue te abençoando. Amém, Jesus. Muito obrigada por ter vindo de tão longe. Né? Para mim, a honra é minha, né? Glória a Deus. Eu que estou muito feliz de te conhecer. Parece que eu te conheço há 10 anos. Então, assim, Suzane, você sempre será muito bem-vinda aqui no podcast Transformation. Obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, assim, outra vez, a gente possa debater, conversar. Pronto. Você diga: missionário, estou a fim de ir para aí, a gente vê uma vaga e a gente vê como é que a gente faz. Tá ótimo. Tá bom? Porque um testemunho desse, de viver como você viveu, ver o que você viu, que foram até tráficos, né, de pessoas muito fortes, você no meio de toda essa coisa grave, né, perigosíssima. Eu vivi em situações muito perigosas, sabe?
Eu vivi situações muito perigosas. Muito, eu tô vendo, viu? Muito perigosa. Eu tô viva porque Deus me deu muito livramento. Eu acho que até essa doença que você está falando aí, eu acredito que hoje lá em casa a gente, né, vai orar. O Senhor já vai te levantar daqui já curada. Mas eu creio que muita coisa acontece na nossa vida por permissão dele, para que a gente não volte de novo à lama, não volte de novo a fazer o que você fez, porque foram graves. A segunda vez já foi muito pior do que a primeira, né? Muito pior. Sabe, então, assim, eu acho muito, muito forte, assim, a tua história. Gente, infelizmente, chegamos ao final. Tá todo mundo dizendo, né? Mas eu creio que deu pra gente, né, ficar, meu Deus, impactados com um testemunho tão real, tão autêntico, da própria pessoa falar, isso é o Transformation. Né? O Transformation fala da verdade, que há um Deus que nos tira da lama, do pecado, da morte e do juízo. E nos transforma numa vida, numa bênção, como é a missionária. E missionária, para a glória de Deus, o Senhor prometeu que ia salvar meu pai. E salvou. Depois de 15 anos, meu pai e minha mãe já foram colhidos pelo Senhor. Foi. Mas em Cristo. Em Cristo. Olha. O Senhor, eu já descanso com Deus. Mas aceitaram Jesus. Você conseguiu liberar perdão pro seu pai? Sim, Deus me concedeu eu acho que todo mundo está querendo saber essa história, né? Você já liberou perdão, então? Já. Deus me deu essa oportunidade de estar com meu pai no fim da vida dele. Sim. Até o amém, como diz assim. Ele também te pediu perdão? Eu pedi perdão para ele, disse, está perdoada, minha filha. Sabe? E ele também te pediu? Também. Ele disse, eu pedi, pai, me perdoa por eu não ter sido a filha que você imaginou para mim ser. Sim. Né? Por ter lhe causado tantas dores. A gente não entende muitas das vezes a criação dos nossos pais, mas da maneira deles, eles querem o bem pra gente. Ele só espancou porque a irmã era uma bênção. Verdade, era uma bênção. Gente, eu queria continuar, mas muito lindo, muito forte. As horas passaram e ninguém nem percebeu. Queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, aqui no podcast Transformemos. Uma audiência maravilhosa, viu, Suzana? Glória. Vamos dar boa noite aí, Alice. Lá da minha igreja, essa irmã da minha igreja. Glória, beijo. Pai do Senhor, isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui. A Carvalho. Daiana. A Daiana, minha filha. Olha, Daiana. Tô louca pra te conhecer. Tua mãe falou muito de você, querida. Aí tem a Carla também. Vamos ver aqui. Acho que é de Lima. É o meu pastor. Olha, meu pastor. Rapaz. Tô aqui à sua disposição. É só me chamar que eu vou conhecer aí vocês. Estou acompanhando aqui em Granja, Ceará. Meu pastor. Que bênção. William. Meu bebê, meu neto. O único neto que eu tenho. Oi, William. Amor da minha vida. Mardoni José. Pastor Mardoni. Sítio Mota. Isso, Sítio Mota, Coreaú. Coreaú, gente de Coreaú. Coreaú. Isso. Ceará. Olha, muito obrigada pela audiência, gente. Estamos aqui muito felizes com vocês aí, viu? Acompanhando de Itarema, é o Felipe. É meu genro. Olha, genro. Abraço para os dois genros, tenho dois. Querido Felipe, um prazer. Prazer imenso, viu? Acompanhei a história da vida da missionária Suzana e hoje sei que Deus faz transformações imensas na vida dela. Isso aqui foi a Ana Regina. É minha tia. A irmã do meu pai. Tá. Aquela que você passou um tempo, não? Não. Pois tá, Regina, foi um prazer, querida. Deixa eu ver o que mais. Carvalho, Meli. Aqui tem... Amém. Não tem foto. A irmã é uma bênção. Querida. Manda beijo aí pra todo mundo. Beijo. Cantor Bruno Lima, ao vivo. Eita Bruno. Glória. Amém, missionária, é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, missionária Suzana, o Bruno também. Bruno, valeu, viu, ter conhecido aqui essa bênção. Gente, aqui tem também o Tadeu. Amigo nosso lá de Granja. Prazer, Tadeu. Augusto. Meu sobrinho de Belém do Pará. Então, olha aí, gente. Muito obrigada por vocês estarem com essa audiência maravilhosa aqui, gente. Podcast cada vez mais com fogo puro, com a presença do Espírito Santo, né? Testemunho é tremendo, que lindo, Felipe. Felipe. Que testemunho forte. Pena que já acabou. Por mim, eu ficava aqui, a gente entrava de noite adentro, porque eu queria mais detalhes sobre tem muita a coisa. Luta toda que ela passou nos perigos, né? Alice é a... Eu já conheço a Alice lá de Granja. Pronto.
Vamos marcar a próxima. Eita, Glória. Vamos sim, querida, vamos marcar, em nome de Jesus. Quem sabe é você que vem pra cá, né? Testemunha abençoada, ela também, Bruno cantou. Então, gente, meu muito obrigada. E até a próxima, Tchau. tá? Amo vocês. Tchau.